Olá, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo à apresentação do livro A Viagem pelo Cinema Americano. Eu vou ser muito telegráfico na utilização da palavra, porque de facto o facto de existir este livro deve-se muito pouco à minha pessoa, apesar de ser o editor do livro, deve-se mais a outros intervenientes. Eu vou falar um bocado mais sobre isso, sobre a questão da edição deste livro. Este livro parte de uma coleção que se chama Encontros Cinematográficos. É coordenada pelo Mário Fernandes, e este é o segundo livro que nós editamos nessa coleção. O primeiro foi um livro que se chamou e que se chama Foco, está lá fora. Também, se houver alguém que tenha interesse em adquirir esse livro, ele está disponível aqui nos encontros. Foi um livro também que foi basicamente uma coletânea de textos de 3 autores brasileiros que, através de uma plataforma online, conseguiram reunir um conjunto vastíssimo de leituras de filmes, juntando várias pessoas que gostam de escrever e refletir sobre cinema. E nesse livro já era pontuado com algumas colaborações, nomeadamente dos autores que deram origem ao segundo livro, tipo o João e o Zé Oliveira. Apesar de a relação também a uma questão, a ver que tivemos aqui à tarde a ouvir o Luís Miguel Sintra também a falar sobre as problemáticas do que é fazer cultura em Portugal. Nos últimos tempos temos ouvido muitas críticas sobre os apoios ao teatro, ao cinema. E deixem-me puxar um bocado da brasa também à minha sardinha para dizer que se calhar também está na altura de falarmos um bocado sobre os apoios à edição. Porquê? Porque torna-se cada vez mais difícil e complexo a atividade editorial em Portugal. Tem-se vindo a deparar com vários problemas, nomeadamente não só o problema do público, esse problema crónico que existe em todas as atividades, mas também com o problema da distribuição, porque como devem ter reparado, é cada vez mais difícil a pequenas editoras conseguirem ter um veículo de distribuição dos livros. Ou seja, fazemos os livros, mas depois, para eles chegarem ao público, torna-se muito difícil, porque as FNACs têm lógicas ultraliberais, ultracomerciais, e isso impede, com tempos de vida dos livros muito curtos. Por exemplo, vamos pegar neste exemplo da Viagem pelo Cinema Americano. Ele, se tivesse distribuído na FNAC, ele teria um tempo de vida de 1 mês e meio. Eu pergunto, será que um livro que aborda uma temática tão vasta como é Uma Viagem pelo Cinema Americano não era um livro que se calhar deveria ter um tempo de vida mais longo para chegar ao seu público? Teria só esse curto espaço de tempo de vida. Isso torna-se cada vez mais difícil, porque estamos a falar de distribuidores que representam hoje em dia, FNAC e Bertrand, talvez se calhar mais de 80% do mercado livreiro. Isso levanta algumas questões que têm a ver também com a questão desta coleção. De facto, quando o Mário me propôs fazer uma coleção de cinema, eu perguntei-me se haveria público para podermos desenvolver tão ambicioso projeto. E a verdade tem a ver que conseguimos fazer já 2 livros, o que nos alegra muito,
e que nos dá também esperança para continuar a poder continuar esta coleção. Mas o facto de fazer esta coleção também levanta duas questões, porque estamos aqui a falar de uma coleção que não tem propriamente, ao nível do desenvolvimento do livro, não tem lucro. Não tem lucro para o editor, não tem lucro para o coordenador da coleção, não tem lucro para os autores, ou seja, acaba por ser de facto uma coisa que nós há bocado estávamos a falar sobre a questão de facto do amor, de certa forma, à camisola. Bem, eu queria dizer isto, não era que ele precisasse de agradecimentos, porque ele nem iria gostar, mas eu gostaria de deixar aqui bem saliente que se há responsável pela edição deste livro, o editor teve muito pouco a ver com a edição deste livro, porque foi o Mário que editou, foi o Mário que escolheu, foi o Mário que negociou os direitos de autor para os autores, e vejam lá, até chegou ao ponto de dizer, quando ele disse que era praticamente impossível poder pagar direitos de autor de uma verba praticamente simbólica, aos autores, ele próprio se disponibilizava a pagar do bolso dele os direitos de autor, o que não veio a acontecer, penso eu, felizmente. Ainda conseguimos arranjar uma maneira para dar a volta a essa situação. Mas depois tem outro lado que eu também acho, ele vai-me permitir que eu conte isso hoje aqui, que além dele ser esse editor muito exigente, esse coordenador da coleção muito exigente, também é o primeiro a comprar-me logo um livro. Ou seja, seria quase impossível arranjar uma pessoa que não só trabalha na edição do livro, como depois, ainda agora nós publicámos, editámos e imprimimos a segunda edição do livro. O livro saiu da gráfica esta quinta-feira, mais ou menos, e a primeira coisa que ele me disse vinha com 15 euros, olha, eu compro-te já um livro. Isso não me acontece com mais, nem sequer com nenhum autor, muito menos com coordenadores, com coordenadores de nenhuma coleção. E de facto, queria-lhe agradecer, e o facto de hoje também virmos aqui apresentar, fazendo um bocado a vida deste livro. Ele foi apresentado em Braga, no âmbito da programação do Cineclube, e tendo o nome dos encontros cinematográficos, nós achamos que fazia sentido fazer uma apresentação aqui nos encontros. Eu queria agradecer também ao Carlos, que também tem sido uma peça essencial na realização destes encontros, ao Mário, e também à Marta. E se não fosse por eles, de certa forma, também não valeria a pena vir fazer este lançamento deste livro ao fundão, porque de facto só com o dinheiro que uma pessoa acaba por gastar entre portagens e gasolina, no fim das contas, se calhar até acaba por ser deficitária a atividade do editor nesta viagem que faz aqui ao fundão. Mas, de facto, toda a paixão que estes três intervenientes colocam na programação destes encontros, foi com muito gosto que vim e que participo na apresentação deste livro. Focando-me mais naquilo que é o livro em si, e muito telegraficamente, para passar a palavra a quem sabe muito mais, não só de cinema, como de programação de cinema, que é um bocado o que aborda este livro. Quando o Mário me falou que o livro que iríamos editar chamava-se Uma Viagem pelo Cinema Americano, a mim interessou-me, de facto, pela temática, porque eu conto uma história. Uma vez fiz uma entrevista ao professor Eduardo Lourenço, e ele, com o brilhantismo que lhe é habitual, disse-me uma coisa que era mais ou menos o seguinte,
que é, desde que nós começámos a ver cinema, nós nunca mais deixámos de ser americanos. Isto aqui estando nós no continente europeu. E, de certa forma, eu concordo um bocado com a ideia que ele quis partilhar, que, de facto, o cinema americano influenciou-nos e continua-nos a influenciar de uma maneira muito marcante. E eu penso que poderá ser um bom tema tipo, para falarmos aqui com os autores e também com o Zé Lopes, também a quem agradeço, também já tinha feito a gentileza de apresentar o livro em Braga, na 30ª página. Centésima. Eu é que gosto sempre da 30ª página. E só para acabar de dizer, aproveitando o facto de estar aqui o Carlos e sabendo que há projetos novos tipo, a surgirem tipo, também aqui na cidade do Fundão, fazer daqui tipo, um desafio que é haver uma sinergia de facto com o notabilíssimo Lucky Star de Braga. Porque quando a gente ouve falar na teoria do que é as cidades criativas, um projeto não sei o quê, não sei o que mais, mas de certa forma as cidades criativas também acabam por ser isso. É um cineclube em Braga, é uma editora em Lisboa, tipo, é uns encontros no Fundão, e é a sinergia tipo, entre esses agentes que poderá fazer a diferença tipo, e fazer projetos de facto marcantes ao nível da programação de cinema, dado que o trabalho que eles estão a desenvolver em Braga é de facto muito bom no âmbito da programação e da oferta de cinema. Estão aqui poucas pessoas, mas provavelmente, não sei se sabem, mas não há exibição regular de cinema aqui no Fundão. Não há nenhum cinema tipo a funcionar no Fundão. E por isso é que eu chamo a atenção em relação a isso, porque eu acho que só conseguiremos ter mais público se houver a exibição. E depois, pronto, e mesmo para terminar, dar os parabéns tipo, de facto ao Mário, tipo, à Marta tipo, e ao Carlos, porque vão na 8ª edição. E se tipo, nas primeiras edições havia menos público, hoje em dia parece-me que os encontros é um encontro, passa a redundância, tipo, de facto que já tem o seu espaço, e é com alguma alegria que vejo que também aumentou o seu público. O facto de haver salas com muitas pessoas para verem os filmes revela que de facto as pessoas têm interesse, que a programação está bem feita, que a programação é coerente e que as pessoas voltam ano após ano a ver aos encontros do cinema. E era esse o desafio que eu fazia, para que não parassem e que continuassem tipo, nos próximos anos a poderem-nos oferecer tipo, estes maravilhosos encontros cinematográficos do Fundão. E era só isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado ao Ricardo, obrigado ao João, ao Zé, ao José Lopes, a todas as pessoas. Bem, como estamos um bocadinho atrasados, eu vou ler um pequeno texto, para não me alongar muito. Eu confesso que eu li este texto também na apresentação em Braga, desculpem lá, é embaçada. Mas é mesmo, é pequenino, pronto. Eu cada vez estou mais sucinto, qualquer dia só escrevo sinopses. O lançamento de uma viagem pelo cinema americano é uma lufada de ar fresco no mundo editorial cinematográfico, onde parece não haver lugar senão para teses académicas e sucedâneos, para publicidade disfarçada de crítica, para livros promovidos por editores, cujo critério é o número de likes no Facebook, com chá e simpatia à descrição. Por isso é tão fundamental esta publicação, que junta às folhas dos amigos João Palhares e José Oliveira, escritas ao longo de 2 anos no Cineclube de Braga, oportunamente chamado de Lucky Star, o filme dos milagres de amor para superar as dificuldades. Ao contrário de textos formatados pelo hermetismo universitário, cujo mercado único são os vários candidatos a doutores do cinema, e são tantos que as sebentas se vendem como Coca-Cola, aqui encontramos palavras justas,
Palavras que respiram sabedoria e paixão, identidade e coragem, generosidade e militância, presença e memória. João Palhares e José Oliveira complementam-se. Quando um é mais metódico e ponderado, o outro é mais galopante e frenético. Por exemplo, justamente sobre o filme Lucky Star de Borzage, ou Borzage, que vamos ver, José Oliveira dá o pontapé de saída. Cito: urge redimir, limpar, extrair sujidades e cancros e culpas. Urge, depois de um caminho e de uma via sacra com tanta tortura e com tanta paixão, o cinema americano também é paixão incomensurável e um segundo cadente num filme de Ray pode valer a eternidade, ficar com uma imagem acabada e absoluta da luz do amor e da temperatura da coragem. E Frank Borzage, o realizador deste Lucky Star, que deu nome ao nosso cineclube por sugestão de Pedro Costa, foi o mais puro entre os muitos anjinhos da guarda da nossa companhia. E remata João Palhares, cito: ver estes filmes de Frank Borzage, que era muitíssimo admirado, pelo menos pelos seus pares. Samuel Fuller disse que Frank Borzage foi um dos maiores realizadores americanos de todos os tempos. Sergei Eisenstein equiparava-o a Chaplin e Stroheim. Era o realizador favorito de Terence Fisher junto a John Ford. Ajuda-nos com certeza a perceber a geração de cinéfilos dos anos 50 e 60 que vivia o cinema tão intensamente como a vida. Apetece citar de cor o juiz benévolo de Karl May e Hans-Jürgen Seiberberg, que antes do julgamento decisivo desse escritor alemão falava de um mundo interior muito maior que o das montanhas, dos mares e das planícies que se estendiam por esse planeta fora. Um mundo das ideias, um mundo dos sentimentos, um mundo dos sonhos. Podia ser a mitologia dos romances de Karl May, podia ser o Quinto Império de Pessoa, podiam ser o mundo e os filmes de Frank Borzage. Fim de citação. Este livro é também o reconhecimento pela extraordinária programação que estes dois minhotos oferecem a Braga e ao mundo, pois é inegável que este cineclube ganha uma dimensão internacional com convidados de excelência, presenciais ou em vídeo, de Portugal, Espanha, França, Itália, Estados Unidos ou Brasil, grandes e pequenos nomes da cinefilia, da crítica, da história do cinema. Tudo de uma forma desinteressada, muitas vezes sem apoios e em condições precárias, sempre resistindo, sempre amando. O abraço entre Tim e Mary nesta belíssima capa é também o abraço de José Oliveira e João Palhares a todas as vidas que estes filmes carregam e que os textos deles refletem com humanidade, emoção e compreensão. Um abraço a eles e parabéns mais uma vez. Bem, aqui não vou repetir os agradecimentos, embora agradeça estes encontros a toda a organização, desde as pessoas ao staff que está na moagem, às pessoas que tiveram em boa hora se lembraram de em 2010 começar com os encontros cinematográficos, que é um caso muito sério, mas que deve ser levado a rir, o amor do cinema, o amor ao cinema, e portanto é um prazer, é mais que um prazer, é uma escola, estamos a estar aqui, aprendo imenso convosco, apesar de ter o dobro da idade de alguns dos elementos da organização dos encontros cinematográficos, que eu só sei que nada sei, realmente, como o Sócrates da antiguidade. Mas pronto, lembrar que o amor ao cinema, o amor do cinema, é o título do prefácio do professor Carlos Melo Ferreira, que eu agradeço também, este livro das folhas de sala do Lucky Star Cineclube de Braga, que é uma pessoa realmente de uma simpatia e de uma clarividência, por acaso ou não, foi um dos professores do meu querido amigo Zé Oliveira, que está aqui à minha esquerda na escola no Porto, e que tem um belíssimo prefácio, portanto, para quem adquirir o livro ou consultar o livro em alguma biblioteca, resume muito melhor do que eu, a dizer, o trabalho notável, o trabalho de cultura, de serviço público à cultura, que aqui estes dois rapazes, João Palhares e José Oliveira, começaram a fazer com sessões iniciadas no passado dia 5 de janeiro de 2016, na Sala Toca, no Braga Shopping, com uma sessão, uma curta, Nosso Homem, do nosso amigo Pedro Costa, que também é sócio honorário do Cineclube de Braga, que eu também sou, cá está o meu cartão. Agora salva de palmas para o Cineclube de Braga, aqui está aqui, e seguido do Monsieur Verdoux, do Charlie Chaplin. E este livro abarca esse arco temporal e vai de 5 de janeiro de 2016, começou por uma sala pequenina da Toca, em Braga, e vai até dia 25 de julho, inclusive de 2017, com o
exatamente o Lucky Star, o belíssimo melodrama, que vamos ver do Franco de Borzaga daqui a bocado. Nós, no meu tempo das etnografias amadoras, tínhamos uma expressão que era, eu a primeira vez que ouvi pelo meu mestre de trabalho de campo, a Teira de Borges Garcia, eu achava aquilo muito estranho, que era, ele dizia que nós éramos trabalhadores da cultura. Eu era um puto que tinha a mania que já sabia tudo, com 18 anos, não é? Que era muito bom, melhor que os outros, não percebia nada daquilo, porque a gente trabalhava sem ganhar no tostão, por amor à camisola. Agora, com 60 anos, percebo perfeitamente que há pessoas, afinal não sou o único, há muita gente que trabalha por amor à camisola, neste caso por amor ao cinema, e divulgar o cinema em Braga e no Fundão, e isso é que é muito interessante, não perder o sentido do trabalho, da cultura, um serviço público à comunidade, sem estar à espera, como disse o meu querido amigo Luís Miguel Sintra há 2 horas atrás. Portanto, essa entrega, esse empenho, esse altruísmo e essa disponibilidade para o trabalho sério, como o caso do Michel Giacometti, que vimos aqui, recordámos no sábado, naquela bela igreja matriz da aldeia de Joanes, e esse tipo de coisa, o trabalho sobre a memória. Muitas vezes, a minha geração, ou seja, eu, quando falo da memória, as pessoas pensam que eu sou um passadista, quero voltar ao passado, às carroças de bois, ao espadelar do linho. Não é nada disso. A memória é uma coisa que se trabalha no presente exatamente para sabermos de onde é que vimos, não é? Uma viagem pelo cinema americano. Eu, no fundo, se quiserem que eu seja completamente sincero, eu estou-me nas tintas para o adjetivo o cinema americano. Porque eu também me formei com esse cinema americano e nem vi estes filmes todos que os nossos amigos, nossos camaradas passaram. Mas é uma viagem realmente incrível como eles conseguiram manter com uma regularidade de uma vez por semana em Braga, sem apoios, e agora com 2 sessões por semana, à terça e à sexta, esta programação do mais alto nível, não é? De filmes, alguns que eu nunca vi, e os textos belíssimos. E a contribuição de uma série de pessoas estrangeiras, nacionais, em registro gravado, em registro presencial, que eles conseguiram cravar e seduzir para apresentar os filmes. Eu acho incrível a capacidade e o empenho que eles tiveram, estes 2 ilustres bracarenses. E pronto, e termino, porque estou muito emocionado, como vocês devem imaginar. Eu estou aqui às lutas com as minhas nostalgias da minha juventude, também do Alentejo e das recolhas etnográficas e das estreias do Apocalipse Now, por exemplo, em Lisboa, no Apolo 70, em 1980, que eu estive lá na estreia, na sala do Albistério. E, portanto, leio só o último parágrafo do prefácio do professor Carlos Melo Ferreira, que resume muito melhor do que eu poderia fazer, porque eu não sou um crítico, nem sou um historiador, sou apenas um humilde ator e um humilde companhão de rutas, companheiro de estrada do Lucky Star. Diz assim o parágrafo final. Os melhores cineastas, portanto, Carlos Melo Ferreira, os melhores cineastas americanos e mundiais da atualidade partiram, entre outras, das referências aqui mostradas, que são obrigatórias e universais a um certo nível de exigência e bom gosto, como os aqui mostrados. Fez-se história na organização destas sessões, uma história que continua neste livro. Deixem passar o cinema, que é sempre tempo e lugar para ele no que tem de melhor, pelas mãos dos que o conhecem e amam verdadeiramente. Eu vou repetir a última frase. Pelas mãos dos que os conhecem e amam verdadeiramente. O que agora é importante é prosseguir a este nível. Bem-ajam a todos, ao editor, aos autores, aos encontros do cinematográficos do Fundão e a toda a organização e aos espectadores e aos apoiantes ativos e não ativos. Obrigado, bem-ajam. Parabéns. É o Presidente, é verdade, Só quero agradecer o convite aos encontros para apresentar o livro e a oportunidade de poder exibir o Lucky Star também aqui, que espero que gostem e que fique convosco para lá desta sessão. Portanto, é isso. Muito bom, muito bom. E agora, José? Eu tinha várias coisas, mas já me esqueci de quase todas. Assim quase cumprimos o horário.
Não, só tipo, uma coisa que eu já disse em Braga, tipo, a primeira vez que, quando surgiu esta ideia de criar um cineclube, era tipo, também em Braga só existia também shoppings, e aqui acho que nem isso existe, não é? Mas em Braga só existe shoppings que passam os filmes comerciais que passam em todo lado, então nós queríamos passar assim alguma coisa que, assim, os filmes mais importantes para nós e que pudessem também ser importantes para outras pessoas. E então decidimos abrir este cineclube. E não sei, em Braga, por exemplo, foi uma fase do Pedro Costa, porque Pedro Costa foi, eu na altura disse-me a brincar que se criasse no cineclube tinha que se chamar Electricitar e eu foi logo, tipo, a comprar. E pronto, uma frase foi até uma entrevista era uma revista do João do Palhares que eu tinha e que Pedro Costa, a citar o Hemingway, dizia que antigamente o Hemingway dizia que um filme era tipo uma coisa normal, não é? Era uma coisa normal ver um filme, tipo, o filme foi criado para as pessoas normais, não é? Para as prostitutas, para os churros, e nem se aquecer ao cinema, pagavam um níquel e aqueciam-se. E hoje, tipo, quando eu vou a um festival, vou a poucos, mas tipo, quem é que eu vejo a ver tipo, um filme meu ou outro? É críticos, é distribuidores, é produtores, e não encontro pessoas normais. Tipo, não encontro, fico lá sozinho, não falo com esse. Então era meio, ele dizia que antigamente podia-se tipo, ver um filme do Chaplin, do Orson Welles, depois até dizia a brincar do António Reis, fumava-se um cigarro, bebia-se um café, via-se um filme, tipo, não era preciso um grande acontecimento. Então era mesmo tornar o cinema uma coisa banal e a tornar uma coisa banal, tornar uma coisa importante. Tipo, como aqui nos encontros, não é? Que acho que não é um festival. E esses filmes, tipo, normalmente, não é preciso uma pressão do caralho. Tipo, num festival, uma pressão para ver um filme que eu... E era mesmo isso, tipo, uma coisa meio inocente, meio passar filmes americanos. Depois, o que é que vamos passar aqui? Tinha que ser filmes americanos, não é? Eu comecei por ver filmes americanos do Van Damme, não é? Tipo do John Ford. Primeiro foi do Van Damme, do Chuck Norris, depois foi coisas mais sérias, tipo o Rocky do Stallone. Depois foi o John Ford, e depois John Ford, Chaplin, e pronto. E tornou-se uma coisa assim. E o que é que eu queria mais dizer? Assim, o título, já não sei quem é que se lembrou do título. Não sei se foi o João. Fui eu? O que eu gosto do título. O que eu gosto do título é, pronto, para quem quiser, para quem for comprar isto, acho que o título Uma Viagem de Cinema Americano é porreiro, porque não é, acho que é mesmo uma aventura, uma viagem, uma aventura. Eu acho que é mais até uma viagem e uma aventura, porque acho que não é uma coisa assim muito histórica, tipo uma coisa académica, oficial. Acho que é mais uma aventura, uma viagem, porque tipo, faltam nomes fundamentais da criação do cinema americano. Porque calhou, porque era uma coisa, as coisas iam surgindo, depois não havia tempo. Tipo, sei lá, já foi do Orson Welles, mas há outras pessoas que faltam, outros realizadores que são fundamentais e que não estão. E depois há filmes que são importantes a todos os níveis e que não estão. Depois há filmes, sei lá, série B que ninguém viu, filmes feitos em 2 dias, por artesãos, cineastas completamente esquecidos, sei lá. Mark. Robert Mark. Robert Alves. Então, tipo, isto numa história oficial era impensável, não era meter um filme do Mark, acho eu, não é? E pronto, aqui está, porque é uma aventura, uma viagem pelo cinema americano. E pronto, é isso, não é? E achámos que era importante tipo, começar cinema em Braga, começar pelos valores básicos do cinema, não é? Amor, aventura, redenção, violência. E redenção, outra vez. Uma pessoa faz muitas asneiras, mas depois há sempre a redenção, que é aquela coisa do Unforgiven, do Clint Eastwood, que é um criminoso, que é um bandido, que é não sei o quê, mas uma pessoa vai ver o filme e o Eastwood está certo, tipo, está certo, redime-se e está certo. Mas deixa-me só aqui uma coisa que estás a dizer. Meu amigo Zé Oliveira, só contar aqui uma coisa. Ele é modesto, porque isto que está aqui tem muito trabalhinho. É não só a programação, mas os textos. Mas portanto, nunca, é o amor que eles têm. Só para acabar, escolhe o critério. É muito está aqui um livro, mas tipo, nós nunca fizemos isto para ser um livro. Isto é interessantíssimo. Isto são pequenos textos para as pessoas que em Braga nunca existiu assim uma coisa próxima de uma cinemateca, ou até acho que existia um cineclube mais antigo que já acabou há muitos anos. Nem sei se tinham folhas, eram capazes de ter uns catálogos. Mas isto era mais para umas pessoas, pronto, para depois até conversarmos, para ver aqui, meter outros nomes e as pessoas
verem mais ou menos, ligarem as coisas, fazerem... Claro, E depois foi o Mário que disse para fazer um livro. Acho que ninguém, isto não era para ser um livro nenhum, isto folhas era de sala, para não uma é? A folha. reunião das folhas de sala, mas Pronto. é o vosso critério que De resto, olha, obrigado. Qualquer coisa. Obrigado a nós, obrigado a vocês, aos autores. Muito bom. Em relação à questão do livro, também só dizer o seguinte, que eu percebo um bocado, que eu fiz precisamente essa interrogação que tu acabavas de fazer, dizer, agora vamos fazer um livro, o livro já está tipo num blog, as pessoas que se interessam por cinema, de certa forma também acompanham esse blog, já conhecem os textos, vai ter ainda menos mercado do que seria tipo já por si o mercado reduzido de um livro de cinema. E o Mário chamou-me a atenção, dizer, não, a leitura, a experiência da leitura é sempre diferente através de um livro. E não deixa de ser curioso que, apesar que, ao contrário daquilo que ele diz, tipo, por modéstia, de dizer que é um livro... Não, é um livro que teve 20 versões, foi corrigido durante quase, talvez, um mês ou 2 meses, gralhas, tipo linhas. Também é o processo um bocado de fazer esse livro, e também é um ato de amor, de facto, a concretização, de certa forma, das folhas do Cineclube na forma de um livro. Mas, sobretudo, tem um facto, que nós não sabemos o que é que vai ser o Blogspot daqui a 50 anos, mas temos pelo menos tipo uma certeza. É que este livro, daqui a 2000 anos, ainda estará aqui. Ou seja, tipo, ao nível da memória, daquilo que foi a memória do Cineclube, do Lucky Star durante aquele ano em Braga, a sua memória vai perdurará, porque ela está materializada tipo num livro ao nível físico, em papel. E nem que fosse só por essa razão, eu acho que teria valido a pena imprimir este livro. É só isso. É só fazer. Vamos fazer só um intervalo de 10 minutos para fumar um cigarrinho. Acho que boa ideia. Está aprovado por unanimidade. E depois vamos ver o Lucky Star do Borzag, que tem uma apresentação do... não sei se queres falar sobre isso, Zé, já. Claro. Não, eu e o João, na altura, tipo, ainda chegámos a convidar, também convidámos pessoas físicas para apresentar filmes, não é? O Miguel Marias apresenta o Lucky Star aqui também no vídeo, feito para o Lucky Star. O ano passado. Tem na internet, tem na página. Mas a ideia era convidar pessoas. Nós chegámos a convidar o Pedro Costa, por exemplo, foi a abertura, mas também foi quem? O José Lopes, o Carlos Mel Ferreira, Muita gente, um ou outro mais. Mas depois, como o Mário, mas como era Braga, é um bocado, nós não tínhamos dinheiro e é um bocado longe, nós pedíamos às pessoas que fizessem um pequeno vídeo. Gravavam, claro. Por exemplo, agora vamos ouvir do Chris Fujiwara, que é um crítico japonês-americano. É um grande crítico, um dos maiores críticos internacionais, e eu apanhei-o em Lisboa, tipo, e fui logo falar com ele. E gravei um depoimento, o Luís também gravei lá na Cinemateca. Maria João Madeiras, O Sérgio. Pois, o Luís também foi do Last Waltz, da Last Waltz do Scorsese, com o Adolfo Xuré Canibal. E pronto, quando dava, quando não dava, pedíamos vídeos e é isso. Agora acho que escolhemos o do Fujiwara, não? Sim, é que é do Fujiwara.